lemos um outro mito, né, no módulo 4. Nós lemos o mito da página 73 e deixamos a correção para fazer hoje. Então, a correção começa na página 77. Interpretação escrita. Todo mundo lá, módulo 4, página 77. Todo mundo já está aí na página 77? Hein, pessoal? Sim. Vamos lá, então. Número 1. Em relação aos elementos do mito apresentado, responda às questões. Além de Hércules, quais são os demais personagens citados? Quais são os nomes dos outros personagens que também fazem parte desse texto? Eu coloquei Euristeu, Minos, Júpiter, Netuno, Touro e Aristério. Vamos lá, são vários personagens, né? Então, Ana Bárbara citou aí Euristeu, sim. A população ali de Creta, né? Júpiter, Minos. Mas quem? Professor, em que página você tá? Eu acabei de chegar. 37. Já falou Eristeute? Euristeu falamos. Então, ó, tem Euristeu, Netuno, a população de Creta, Júpiter. Mas quem? Netuno, Netuno, Minos. Tá faltando. Faltam 3. Olimpo, Quem? Olimpo. Eu acho que é assim que fala. Não, falta aí Astério. Os irmãos de Minos, que também participam. E o touro branco. Então, tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um total Eu de botei 8. 9. Um total de 8 que eu tô contando aqui. O meu foi 9, tia. Ó, Euristeu, a população de Creta, Astério, 3. Minos. Não, já tô no quarto. Minos é o quarto. Agora é 4. Júpiter, os irmãos de Minos, Netuno e touro branco. Hoje é 18, né? 18. Vamos para a letra B, então. Qual é o foco narrativo desse mito? Como você o identificou? Quando falamos em foco narrativo, é o mesmo de perguntar qual é o narrador do texto. Se o narrador está em primeira pessoa ou se ele está em terceira. Foco narrativo. E aí? A narrativa é escrita em que pessoa aí? Na primeira ou na terceira? em terceira pessoa. Terceira, tia. Em terceira pessoa, né? O narrador, ele é o observador. E como você o identificou?
Como que vocês identificaram que esse texto, esse mito, foi narrado em terceira pessoa? No caso aí, são 2 respostas nesse número. Hein, pessoal? Só tem Renan e Ana Bárbara falando, hein? Quero ouvir a voz de outras pessoas também. Rebeca, João, Lucas. Vamos lá. Hein, pessoal? Como é que vai ficar essa resposta? Qual é o foco narrativo desse mito e como você o identificou? Foco narrativo em terceira pessoa. Como que você identificou o que está na terceira pessoa? Através de que elementos? Hein, pessoal? Parece que não tem ninguém na sala. Renan, Ana Bárbara, Lucas, estão me ouvindo? Rebeca? Sim, tia. Sim. Então vamos lá. Por que o narrador é observador? O que vocês identificaram no texto que mostra que o narrador é observador? Os verbos, Que tia. ele demonstra os sentimentos dos personagens. Então, olha só, através dos verbos, como o Renan disse, né? E logo no início do texto, é possível perceber que o narrador não é um personagem, né? E sim alguém que narra a história de outros personagens. Olha lá, logo no início, o 7º trabalho, determinado por Euristeu, seria um dos mais fáceis de realizar, pois Hércules praticamente só precisaria usar a força bruta para dar cabo do terrível touro que vinha atemorizando. Ou seja, o narrador ele está contando uma história, né? Ele está aí narrando a história de outros personagens sem se incluir. Por isso, o foco narrativo é em terceira pessoa. Letra C. Em que tempo se passa o mito? E aí? Em que tempo se passa o mito? Presente, passado, passado remoto ou futuro? Presente. Presente, pessoal? É um mito. Um Passado. passado, né? Um passado indeterminado, um passado remoto. Só perguntas fáceis, hein? É só voltar no texto. Letra D. Em que espaço a narrativa se desenvolve? Qual é o local onde a história aconteceu? A cidade que eles estão falando no texto, tia? Qual é o nome? Creta. Isso, que é uma ilha, né? Lá é falado que é uma ilha na Grécia, tá? Então, em Creta, uma ilha da Grécia. Tia, pra mim travou. Qual foi a resposta da D? Em Creta. Pessoal, esse dever foi de casa, hein? Vocês eram para estar com ele pronto. Já que não fizeram, vamos participar da aula. Uai, tia, mas a correção. Voltar no texto, procurar a resposta. Então, em uma ilha da Grécia, em Creta. Vamos para o número 2 agora. No mito, é dado um trabalho a Hércules. Inclusive, eu li um trechinho ainda agora, quando falei de foco narrativo.
Que trabalho foi esse? Que trabalho deram a Hércules? E aí? Vou aguardar. Capturar o touro? Eu coloquei, ele foi enviado para aprisionar o touro. Exatamente. Lá diz que é o 7º trabalho, em que ele deveria capturar o touro, não é isso? Sim. Isso aí. E quem enviou Hércules nesse trabalho? Foi Netuno? Eristeu? Foi Zeus? Eristeu. Muito bem, Renan. Então, vocês vão marcar aí. Camille, eu achei uma observação aqui. No texto está escrito Euristeu, mas aqui nas opções está escrito só Euristeu. Exatamente, verdade. Aqui na opção tá sem o U, né? E lá- Tia. É verdade. Isso aí. Lá no texto aparece o U. Estranho, né? Aí a gente não sabe qual é o certo. Vamos lá. Na letra C, qual foi a estratégia utilizada por Hércules para realizar esse trabalho? O que ele pensou? Qual foi a estratégia que ele... Ele deixou o touro ir para a cidade lá, ficar correndo, causando temor. Aí quando ele voltasse para o mar, ele estaria cansado e ele pegasse ele. Exatamente, isso aí. Então, Hércules deixou que ele saísse do mar e avançasse em direção à cidade, né? Como ele costumava fazer. E aí, depois, ficou à espera da sua volta. Eu saberia que ele voltaria cansado, né? Então, aí seria fácil de capturá-lo. Na letra D, Hércules foi bem sucedido em sua tarefa? Sim ou não? Ele conseguiu o que ele queria? Ele Sim. conseguiu capturar? Sim. Né? O que ele fez após cumprir o trabalho? Hércules o aprisionou e o conduziu para Micenas. Exatamente. Então, ele foi bem sucedido, né? Porque ele conseguiu atingir o seu objetivo, que era o de capturar o touro. Então, vocês vão dizer que sim. E em seguida, o que ele fez foi aprisionar o touro e o conduziu, o levou para Micenas. É Micenas ou Mecenas? Micenas. Agora vamos para a página 78, que também foi para casa. Só perguntas fáceis também. Número 3. Sobre o personagem Minos, responda as questões a seguir. Qual era a origem desse personagem? Ele era filho de quem? De Júpiter. De Júpiter. Muito bem, Ana Bárbara. O que aconteceu com Minos após a morte de Astério? Ele virou rei. Ele virou o rei, né? O rei de Creta. Letra C. Como Minos provou para os irmãos sua origem? Como é que ele provou isso? Pediu ao rei dos mares para que fizesse sair um touro para sacrificá-lo. Isso aí. Certíssimo. Conseguiu que Netuno enviasse um touro, né? Como prova.
Número 4. Por que Minos não quis sacrificar o touro enviado por Netuno? Porque ele era muito belo para ser sacrificado. Exatamente. Por conta da sua beleza, ele era muito belo. Então, ele não queria sacrificá-lo. Então, ele ficou impressionado com a beleza do touro. Agora, no número 5, nós iremos ligar cada personagem à característica que o representa. Vamos começar pelo Hércules, né? Hércules é um animal que espalhava medo e pavor pela cidade. É o herói capaz de aprisionar o touro com astúcia e força. Ou é o rei gerado sob a proteção dos deuses do Olimpo? Segunda opção. Segunda opção, Hércules é o herói, né? Aquele que tem capacidade de aprisionar o touro com força, com astúcia. Então, Hércules, herói. Minos. Qual é a característica de Minos? Última opção. Rei gerado sob a proteção dos deuses do Olimpo. E por último, né, o touro de Creta, animal que espalhava medo e pavor pela cidade. Número 6. Enumere os fatos na ordem em que foram apresentados no mito, tá? Então, aí nós temos exatamente uns sete fatos, né? Nós vamos enumerá-los na ordem. O que aconteceu primeiro? Esse fato deu sequência a qual outro fato? Então, vamos enumerar em ordem. Dentre todas essas, dentre todos esses fatos apresentados aí, qual é o primeiro? Qual foi o primeiro acontecimento? Astério entrega a Minos a chave do palácio e lhe conta sua origem. Astério entrega a Minos a chave do palácio e lhe conta sua origem. Muito bem, Ana Bárbara. Então, o número 1 vai entrar no quinto quadrinho. Pessoal, olha só. Hoje tem poucas pessoas online, né? Não sei se porque não teve uma aula, então as pessoas já emendaram para não entrar na de agora. E tem só 2 pessoas participando, hein? Eu vou dar presença só para as 2 pessoas. Eu não sei se as outras... Tem gente entrando agora, 10h41, 10h45, né? E aí não está participando, só está com o nome aí constando que está presente na aula. Na verdade, só o nome mesmo que está constando. Então, quem está entrando agora, pega o livro, abre na página, participa da aula, tá? Vamos lá, então. Então, número 1 entrou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto quadrinho, tá? Após Astério entregar essa chave a Minos, a chave do palácio, o que acontece em seguida? Os irmãos duvidam de Minos, que pede a Netuno para enviar um touro como prova, prometendo sacrificá-lo em homenagem ao deus. Muito bem. Então, o segundo acontecimento está logo no segundo quadrinho. Número 2, segundo quadrinho. Mas você pode responder pelo chat também, João. Tem só Ana Bárbara falando e Renan algumas vezes. Vou colocar presença só para os 2. Vamos lá. Depois dos irmãos duvidarem de Minos, o que aconteceu? Netuno envia envia um belo touro branco, mas Minos não o sacrifica. Netuno envia um belo touro branco, mas Minos não o sacrifica. Inclusive foi falado isso, né, na questão de número 4. Então, primeiro quadradinho vai entrar o número 3.
Depois, o que acontece? Depois que ele não quer sacrificar o touro. Netuno, irritado com Minos, faz o touro aterrorizar a cidade. Netuno, irritado com Minos, faz o touro aterrorizar a cidade. Então, aí é o número 4. Depois que o touro saiu para aterrorizar a cidade, o que acontece? Minos pede ajuda para derrotar o touro e Euristeu envia Hércules. Muito bem. Último quadrinho. Minos pede ajuda para derrotar o touro e Euristeu envia Hércules. Então, número 5 no último quadrinho. Depois, o que Hércules faz? Hércules estuda os movimentos do touro, depois deixa-o seguir sua rotina para capturá-lo quando estava cansado. Exatamente. E o último fato, qual foi? Qual foi o último fato? Hércules conduz o touro aprisionado para Mícenas. Muito bem. Então, a sequência aí ficou 3, 2, 7, 4, 1, 6 e 5. Essa foi a sequência. Agora vamos para a página 79, que também foi para casa. Porém, a maioria não fez. Muitos hoje não entraram, só 2 pessoas falando. Vamos lá. Número 7. Releia os trechos abaixo. Meu pai, eu sou seu filho adotivo. Por que me entrega a chave se há outros filhos, herdeiros legítimos? Eles são filhos do meu sangue, é certo. Você, porém, é filho dos deuses. Dos deuses? Espantou-se Minos. Trecho da letra B. E o segundo desafiou em voz alta. Pois bem, já que reina sob a proteção do Olimpo, poderia nos dar uma prova do seu poder? E o trecho da letra C. Arrependido, pediu ajuda. E foi assim que Euristeu enviou Hércules em seu socorro. Em um único dia que permaneceu em Creta, o herói percebeu que o touro agia sempre da mesma forma. Depois de correr as ruas da cidade, espalhando medo, semeando pavor, o animal recolhia-se para dentro do mar. E aí, na letra A, diz assim: assinale a alternativa correta quanto ao discurso empregado nesses trechos. Os trechos A e B apresentam discurso direto e o C, discurso indireto. Os trechos B e C apresentam discurso direto e o A, discurso indireto. E os trechos A e C apresentam discurso direto e o B, discurso indireto. Lembrando que discurso direto é quando o próprio personagem se põe a falar no texto. Essa fala vem marcada pelo travessão, então discurso direto. No discurso indireto, é o narrador quem vai reproduzir a voz do personagem. Já no discurso direto, nós não temos a presença do travessão, né? É um texto corrido, não é o personagem que fala, e sim o narrador repassando a fala dele. Então, qual desses trechos aí, pode ser mais de um, é mais de um, né? Apresenta um discurso direto? A e B. A e B, né? Olha lá o travessão antecedendo a fala dos personagens no trecho A e no trecho B. E o trecho C, reparem, não tem travessão nenhum. Isso significa que a fala do personagem está sendo reproduzida através do narrador. Então, é a primeira opção. Os trechos A e B apresentam discurso direto e o C, discurso indireto. Então, primeira opção.
Letra B. Como é possível identificar o discurso direto nesses trechos? Acabei de falar, né, pessoal? Como é que é possível identificar o discurso direto nesses trechos? Através de quê? Pela fala dos personagens. Não só pela fala dos Dos personagens, travessões, tia? pelo emprego da pontuação, né? O travessão, como a gente acabou de falar. Ó, outro sinal de pontuação que é empregado no discurso direto, os 2 pontos, olhem lá no trecho B. E o segundo, desafiou em voz alta. Antes da fala, olha quem aparece, os 2 pontos. Então, os 2 pontos, eles anunciam a fala do personagem, né? Então, através da pontuação, dos 2 pontos, do travessão. E na letra C, por que foram empregadas as reticências nos trechos A e B? Justifique sua resposta. Olha lá, no trecho A, meu pai, eu sou filho adotivo. Por que me entrega a chave se há outros filhos, herdeiros legítimos? E no trecho B também aparece. Pois bem, reticências. Já que reina sob a proteção, as reticências foram empregadas aí para indicar o quê? Qual é a função das reticências? Seria a pausa na fala dos personagens? Exatamente. Para indicar uma interrupção na fala dos personagens, uma hesitação na fala deles, tá? Ô, tia, tá me escutando? Agora sim. Nossa, velho, que chato. Tá muito bugado. Eu tava. Não tava conseguindo me desmutar. Sei. Agora então tá melhor, né? Acho que tá, né? Então, pessoal, a página 80 também foi passada, só tem 2 questões, né? Página 80, número 8. O texto lido trata do 7º de 12 trabalhos realizados por Hércules. Quais habilidades o herói precisou desempenhar para cumpri-lo? Ele precisou ser de que jeito? O que ele precisou para desempenhar esses trabalhos? Ô, tia, essa página eu não fiz. Eu esqueci de fazer, de marcar ela. Sei. Mas essa é para responder, a outra é para circular. Eu E aí? acho que é astúcia e força. Astúcia, né? Ele precisava ser astucioso, ele precisava ser inteligente, estrategista, né? Para capturar o touro. E por último, no número 9, a mitologia grega influenciou muitas produções de filmes, desenhos, livros, etc. Observe as capas a seguir. Então tem aí a capa do DVD Valente. Alguém já assistiu esse filme? Nossa, eu amava. Eu vi, tia. É o Coração Valente, sim, tia. Valente. Só que o caso. Tem também. Ah. Fala, João. Eu já vi esse filme aí, só que não vi tanto, não. Fúria de Titãs. Já vi, Já já vi, vi tia. também. Passava no. Aquela coisa da Globo que passa de tarde, acho que é. Temperatura máxima. E As Aventuras de Pi ou de PI? De Pi já. De pi. De Pi. Eu É, Eu nunca vi nenhum também. desses 3. Ele tem um barco, tia. É aquele que ele. É um É muito indiano bom esse que fica filme. com um tigre. Nossa, muito bom.
Tem até a imagem do tigre aí na capa, né? Depois em cima de um barco. Eu nunca vi nenhum dos três. Eu também não, Rebeca. E aí, na letra A, a gente acabou de responder, porque a resposta é oral. Qual desses filmes você conhece? Compartilhe com os colegas, né? Uns aí já viram os 3, outros viram o primeiro, outros não viram nenhum. Contorne a capa do DVD em que a história narra um mito grego. Qual desses 3? Mesmo quem não assistiu, dá para perceber, né? Qual? Fúria de Titãs. Fúria de Titãs. Fúria de Titãs. Então, vocês vão circular essa capa. Agora deixa eu ver aqui. O que são mitos mesmo, pessoal? O que nós falamos em mitos? São textos reais, fictícios? Ô, tia, não, mitos são. Eu lembro que um pouquinho de cabeça. Mitos não, que que pode ser verdade ou que não pode ser verdade. Tipo, é um mito. É um Pode mito. ser, pode ser verdade, pode ser mentira. Né? Vamos lá. Os mitos são textos narrativos, né, que contam histórias, mas de caráter simbólico. E esses textos buscam explicar a origem de alguns seres, de coisas, né? Além de apresentar questões aí inerentes ao homem. São textos que falam sobre vida, sobre morte, sobre separação, sobre amor, união, enfim, né? Vários temas. Geralmente o espaço em que ocorrem as ações, né, é um espaço sagrado, sobrenatural, né? São textos que envolvem heróis, deuses, não é isso? Criaturas, enfim. E na página que eu vi aqui agora, na página 81, tem tipo uma Qual página, tia? 81. Olha, tem um. 81 tá assim, uma nova leitura. Neste capítulo, você leu 2 mitos, um chinês e um grego, e viu que se tratam de narrativas históricas originadas na antiguidade para explicar fenômenos que as pessoas não compreendiam. Mas você já se perguntou como é possível termos tanto conhecimento dessas histórias nos dias atuais? Leia o texto a seguir e descubra quem são os responsáveis pelo estudo dos mitos. Quando crescer, vou ser mitólogo. Quem pode ler esse trechinho aí, o primeiro parágrafo? Ser eu. Vai, Ana. Você já ouviu falar de Zeus, o deus dos deuses, ou do herói Hércules, um de seus filhos, e de Thor, o deus dos trovões e das lutas? Essas e outras histórias usadas para explicar de modo simbólico assuntos como o surgimento do universo, a formação da humanidade e os fenômenos da natureza são chamados mitos. Pode continuar. Os mitos revelam um mundo de deuses, heróis, animais falantes e outros seres incríveis que nos trazem muitas informações sobre os povos que os criaram, seus modos de vida, seus desejos, suas realizações e a forma de como seus membros se relacionam entre si e com o ambiente. Mergulhar nessa rica fonte de conhecimento é o trabalho do mitólogo, o profissional que se dedica a desvendar os mitos dos mais diversos povos. Muito bem. E aí, um outro trechinho, caminhos variados. Vai, Renan. Para se tornar um mitólogo, não há caminho único a seguir. A pessoa faz uma faculdade e depois se especializa em mitologia.
É comum, portanto, encontrar mitólogos que tenham se formado em letras, antropologia, história, comunicação social ou psicologia. Continua? Uhum. A mitologia está presente em várias áreas do saber, diz Dulcileide Nascimento Braga, tradutora, professora e pesquisadora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Eu acho que é assim. Ela Isso. destaca que os mitos podem ser usados para preencher lacunas deixadas pela ciência e pela história. Na medicina, por exemplo, a primeira pista de que fígado é um órgão com capacidade de regenerar veio do mito grego de Prometeu, que, aprisionado no alto de um monte, tinha seu fígado devorado diariamente por uma ave, e à noite o órgão se reconstituía. Muito bem, olha que legal, viu? Então, cita aí, né, até um caso da medicina, né, que a primeira pista de que o fígado é um órgão com capacidade de se regenerar veio de onde isso? Veio do mito grego de Prometeu. Depois vocês pesquisem, né? Mito de Prometeu. E aí explica por que o fígado, né, é um órgão com capacidade de se regenerar. Nesse mito explica, né? Aí diz lá que, aprisionado no alto de um monte, ele tinha seu fígado devorado diariamente por uma ave e à noite o órgão se reconstituía. Ou seja, mesmo tendo ali uma árvore devorando o fígado dele, quando chegava à noite, aquele órgão fígado se reconstituía. Por isso que na medicina dizem, né, falam que o fígado é um órgão que tem a capacidade de se regenerar. Então, essa é a função do mito, né? Explicar algumas coisas, seres, enfim, assuntos, né, até do nosso dia a dia, da medicina, através desses personagens simbólicos, né, como os deuses, heróis, animais falantes, que vão explicar aí coisas da vida. E aí continua, tem continuação o texto, ó. Na página 82, Dulcileide se apaixonou por mitologia lendo as obras de Monteiro Lobato na infância. Cresci buscando mitos, então decidi cursar letras na modalidade português-grego para não só conhecer as histórias, mas também tê-las em sua língua original. Completa a professora, que é especialista em mitologia grega e romana. Então, diz aqui, pessoal, que para você se tornar um mitólogo, não há um único caminho a seguir. Você pode fazer uma faculdade, né? Qualquer faculdade, e depois se especializar em mitologia. E diz também que podemos encontrar alguns mitólogos que são formados aí em letras, em história, em comunicação social, em antropologia, né? É o caso aqui da Dulcileide, que se formou em letras e especificamente em português grego, né? Como nós vimos aí nesse parágrafo. E aí, em todas as culturas, muito além das histórias de deuses e heróis da Grécia e de Roma, os mitos fazem parte de todas as culturas. Não existe povo sem um mito que explique sua própria origem, afirma Sérgio Medeiros, especialista em mitologia indígena e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Por meio dos mitos, as crianças são apresentadas aos segredos de sua cultura. Sérgio conta que, quando era criança, queria ser escritor. Sempre me interessei pelas histórias mais misteriosas. Então, durante a faculdade de letras, li um livro que contava o mito da origem do fogo na cultura do povo Chavante e fiquei fascinado. Lembra ele que hoje também é escritor e tradutor.
Por lidar com textos escritos em outras línguas, muitos especialistas em mitologia atuam como tradutores dessas obras, mas o trabalho desse profissional também inclui se aprofundar em pesquisas na área e dar aulas sobre o tema. É muito importante gostar de ler, pois os registros escritos, às vezes, são a única fonte de pesquisa. Em alguns casos, como da mitologia indígena, ter contato direto com os mitos e a cultura dos povos por meio de visitas às tribos é fundamental. Tamanha dedicação à mitologia acaba levando os especialistas a produzirem também obras próprias, como livros e filmes, para divulgar esse conhecimento. Portanto, se você se interessa pelo universo dos seres mitológicos, agora já sabe que essa paixão pode virar profissão. Thaís Fernandes, né, que escreveu, Instituto de Ciência, hoje, Rio de Janeiro. E aí, na página 83, diz assim: releia um trecho do texto. Ela destaca que os mitos podem ser usados para preencher lacunas deixadas pela ciência e pela história. A quem o pronome ela está se referindo? Ela destaca ela quem? Quem foi citada lá no texto? Nesse texto aí que eu acabei de ler, pessoal. Dulcilene Nascimento Braga. Isso aí. Isso. Dulcileide, né? Que é o nome da professora. Dulcileide Nascimento Braga. Então, o pronome ela se refere a Dulcileide. O que essa pessoa quis dizer com sua colocação? Ela quis dizer que os mitos são mais confiáveis para os historiadores do que as fontes históricas. Ela quis dizer que os mitos podem ajudar a entender aspectos sobre a humanidade que a ciência ou a história não conseguiram explicar por completo. Ou os mitos não têm nenhuma relação com o que sabemos atualmente sobre a história da humanidade. O que ela quis dizer aí com esse trecho? Hein, pessoal? Segunda opção. A segunda opção, né? Quando ela diz que os mitos podem ser usados para preencher lacunas, né, deixadas pela ciência e pela história, ela quis dizer que os mitos explicam coisas que a ciência e a história não conseguiram explicar por completo. Então, é a opção do meio. Agora, vamos ao número 5. O que é explicado na parte do texto intitulada em todas as culturas? Em sua opinião, por que a autora achou importante tratar disso? E aí? Esse trecho eu acho que fui eu que li, né? Em todas as culturas, foi o último trecho. Por que recebeu esse título? Em todas as culturas. O que fala nessa parte aí desse texto? Vamos, pessoal, tá lá na página 82. Por que recebeu esse nome? Em todas as culturas. Hein? Aqui, ó. Por que esse trecho aqui recebeu esse nome? E aí? Então, pessoal, quero ouvir a fala de vocês. Porque em várias partes do mundo, algumas pessoas conhecem essa mitologia grega? Na verdade, essa parte do texto vai explicar que os mitos fazem parte de diversas culturas, não só da cultura, não só da Grécia e de Roma, né? Mas assim de todas as culturas, por isso o nome, em todas as culturas. E em sua opinião, por que a autora
achou importante tratar disso? A maioria dos mitos que a gente conhece são de origem o quê? Grega. São de origem grega ou romana. Então, ela achou importante destacar isso, justamente porque não existem mitos só na cultura grega e romana, né? Mas sim em todas as culturas. Número 6. Assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas a respeito dos textos lidos neste capítulo. Todos os textos tratam de da temática mitologia. Todos os textos que nós acabamos de ler tratam de mitologia, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Tia, tua câmera tá desligando. Porque a bateria está ficando fraca. Todos os textos são mitos que explicam algum fenômeno? E aí, todos eles estão explicando Não. algum fenômeno? Não, falso. Então, aí é falso. O touro de Creta e o ovo celestial são mitos que explicam a origem do universo? E aí? Não, tia. O touro de Sim. Creta, não. O touro de Creta não, tio. Por quê? Como? Aliás, não. Só o ovo celestial, tá certo, né? O ovo celestial que Não. explica a origem do universo, mas o touro de Creta não. Então, aí é falso. E por último, o touro de Creta apresenta um animal mitológico. O ovo celestial explica a origem do universo de acordo com os chineses. E quando crescer vou ser mitólogo, informa sobre uma profissão. Verdadeiro. Ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A próxima página, pessoal, vem falando de complemento nominal, que é a última matéria de gramática que nós iremos estudar em português, tá? Então, complemento nominal, nós iremos ver na terça-feira. Começaremos a ver na terça-feira. Vou até anotar aqui, terça é dia 24. Então, dia 24, nós iremos ver complemento nominal. E aí fecharemos esse capítulo, né? Na página 91, pessoal, que é aquela página que vem fechando o capítulo. Qual página, tia? 91. Nós já podemos aí completar dois quadrinhos, né? Um falando sobre mitos e o outro falando sobre a adjunta adverbial. Então, vamos lá. Página 91, primeiro quadro, quadrinho amarelo. Conceito de mitos, tá assim. Os mitos são textos o quê? Narrativos. Narrativos, tá? De caráter simbólico que buscam explicar a Origem. origem das coisas e dos seres. Além de apresentar questões inerentes à vida do homem, acontecem em um tempo, presente, passado ou futuro? Passado. Passado. E geralmente em um espaço, como são os espaços Sagrado. locais? Sagrado E sobrenatural. e sobrenatural. Pois, além dos Deuses. nele vivem criaturas Fantásticas. fantásticas,
Mais o quê? Deuses, criaturas fantásticas, Heróis. heróis e outros seres. Os mitos apresentam características da cultura do Povo. povo que os criou, né? O povo da Grécia, o povo romano, enfim. Muito bem. E agora o segundo quadrinho, que é sobre a adjunta adverbial, nós também já vimos, né? O termo da oração que acompanha um verbo para indicar circunstâncias de modo, tempo, lugar, intensidade, negação, afirmação, entre outras, recebe o nome de adjunto Adverbial. 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 A função de adjunto adverbial pode ser desempenhada por um quem é que Advérbio. representa o advérbio, muito bem, Renan. O advérbio ou Locução adverbial. locução adverbial. Muito bem. Advérbio ou locução adverbial. O último quadrinho nós não iremos completar porque é o conceito de complemento nominal. Nós iremos ver isso na terça-feira, tá? Agora deixa eu ver aqui o que falta. Tem mais nesse livro? Um capítulo, então, nós praticamente já fechamos. Falta só um conteúdo, que é esse capítulo 11. Né? E você vai passar devendo um caderno hoje? Olha, eu acho que não. Acho que não vai dar tempo, não. Ó, o capítulo 11 já está fechado, nós já terminamos. O capítulo 12 só falta complemento nominal. Como eu falei, são 3 capítulos em cada módulo. O que está faltando mesmo para a gente terminar são só algumas coisinhas do capítulo 10, que é o primeiro capítulo do módulo 4. Sim, para mim falta 5 folhas para acabar a parte de português. Só, Renan? Uhum. Acho que você está fazendo um dever demais, hein? Ó, no módulo 4, nós temos o capítulo 10, 11 e 12. O 10 está finalizado. O 12 falta só complemento nominal, que é na terça-feira. E o 10 é que está um pouquinho incompleto, nós fizemos algumas coisinhas, tá? Ó, lá no início do capítulo 10, a página 13 nós já fizemos? Não, né? Qual página? Página 13. 13. Ah, é. Falta 13, não. Cartoon. Mas cartoon é em redação. Também não. Nem 15. 13, 14 e 15 sem fazer, tipo, o meu, pelo menos. Que é sobre cartoon. Aí depois vem um texto que nós já fizemos. Vem predicado nominal. Então, agora, pessoal, nós vamos para a página 22. Página 22. Na página 22, nós temos um texto, inclusive nós já lemos um texto que fala sobre o trânsito, e na página 22 nós temos um outro texto que fala sobre o trânsito. Porém, esse texto que vocês estão visualizando aí na página 22, ele é chamado de artigo de opinião. Por esse nome, artigo de opinião, quais são as características que esse texto deve apresentar? O que vocês acham? Opinião de alguma pessoa ou de algo. Exatamente, né? Por isso o nome é artigo de opinião. Então, o artigo de opinião é um texto que tem o objetivo, a finalidade de apresentar o ponto de vista do autor
sobre um determinado assunto, tá? No caso aí, o texto que nós vamos ler é sobre o trânsito. Então, esse texto vai apresentar o ponto de vista de quem escreveu, do autor, sobre o trânsito, tá? E aí ele vai tentar, por meio de estratégias argumentativas, né? Ele vai argumentar, ele vai mostrar o ponto de vista dele, a fim de convencer os leitores sobre o que ele está falando, tá? É um texto também que possui introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Por ser um texto em que o autor apresenta a sua visão, a sua opinião sobre algo, ele será um texto escrito em primeira pessoa ou em terceira? O que vocês acham? Artigo de opinião. É um texto escrito em primeira pessoa ou em terceira? Primeira Primeira. pessoa. Primeira. Primeira, né? Porque se eu vou escrever um artigo de opinião sobre, por exemplo, a violência, né? Nesse texto eu vou expor as minhas ideias, os meus argumentos, né? Então será um texto escrito em primeira pessoa. O registro desse texto, o que vocês acham? É um registro formal ou seria um registro informal, espontâneo? Quais são os veículos de comunicação em que esses textos circulam? O que vocês acham? Por ser um texto escrito, né, artigo de opinião, ele vai ser vinculado em quais meios de comunicação? Sites? Jornais, sites, revistas, tá? Nós podemos encontrar o artigo de opinião nesses veículos de comunicação, sites, jornais, revistas. E por ser um texto, né, que muitas pessoas têm acesso à leitura, né, jornal, site, vocês acham que o registro, a pessoa que o escreve, deve escrever utilizando a linguagem formal ou utilizando a linguagem informal, coloquial? Formal. Formal, né? Porque é um texto em que muitas pessoas podem ter acesso. Então, a linguagem utilizada no artigo de opinião é a linguagem formal, de acordo com as normas da língua portuguesa, tá? Então, o texto que nós vamos ler agora faz parte do gênero artigo de opinião. Diz assim: precisamos falar sobre o trânsito. Vou colocar meu celular aqui no carregador, porque a câmera já está toda hora falhando. 10%. Calma aí, pessoal. Vai sair aqui um pouquinho. Pronto. Então vamos lá, ó. Eu vou iniciar a leitura e vou pedir a alguns alunos que estão presentes, sem ser Ana Bárbara e Renan, para darem continuidade à leitura, né? Porque eu quero ver quem realmente está presente, de corpo e alma, participando, ou quem só está constando o nome aí. Vamos lá. Precisamos falar sobre o trânsito. Página 22. Quando pensamos em trânsito, imediatamente lembramos-nos das cidades grandes, com seus arranha-céus, semáforos e muito estresse. Sim, estresse. Afinal, em horários de pico, é quase impossível não ficarmos mais ansiosos e agitados. Muitas pesquisas mostram que esse estresse gerado no trânsito tem prejudicado a nossa qualidade de vida, capacidade de julgamento e causado irritabilidade. Contudo, a pergunta que devemos fazer é: será que o problema está só na escassez de transportes públicos, no acúmulo de automóveis,
ou na forma como nos relacionamos no trânsito? Deixa eu ver aqui alguém para continuar. Ana Clara, tá aí, Ana Clara? Estou aqui, vou ler. Nós sabemos que o interesse em melhorar as políticas de infraestrutura em nosso país é deficitário. No entanto, a cada ano o número de acidentes, seja nos centros urbanos ou nas estradas, tem aumentado significativamente. E isso não se deve apenas à vontade dos governantes em melhorar a situação. Continua? Tudo bem. Agora Gabriel Cabral. Gabriel, tá aí, Gabriel? Gabriel Cabral. Ele tá aí, tia. Mas não deve estar de frente para a tela, né? João Pedro. João Pedro já está conseguindo falar, João? Tô, tia. Então vamos lá. Quem tira a carteira De habilitação, tornando-se adepto a dirigir, ouve o seu instrutor. Não existe acidente, mas imprudência. Eu não entendi isso aqui, mas tudo bem. E é verdade. Quantos acidentes poderiam ser evitados se os sinais de trânsito, as vias de mão dupla e única, os pedestres e ciclistas fossem respeitados? Quer poder outro também? Pode, vai. Com a falta de sinalização, o motorista, o pedestre, o ciclista não sabe para que lado o condutor de determinado veículo sai. São tantos os fatores que geram estresse no trânsito que certamente se você e eu sentássemos agora para um café, teríamos muitas histórias para compartilhar. E, portanto, um problema comportamental a homens que insultam mulheres no trânsito, simplesmente por elas serem mulheres, a jovens que reclamam dos idosos, justamente por serem idosos, a quem não respeite o outro, que tem um veículo mais simples ou mais antigo, manias do trânsito que mais parecem falta de educação. Muito bem. Júlia Lima. Saiu. Lucas Felipe. Aqui. Pode ler, Lucas? É que eu tô com vergonha. Deixa de vergonha. Lê um pouquinho pra gente. Você tá na página certa? Tô, mas é que eu tô com muita vergonha, desculpa. Vergonha de quê, Lucas? Todo mundo aqui te conhece. Ai, desculpa, Camille. Eu não quero, não. Uma frasezinha pelo menos, até condutor. Olha lá que mole. Mas é que eu tô com vergonha, desculpa, Camille. Lucas. Rafael Lucien. Rafael e Gabriel não responderam, hein? Rebeca. Posso ler? Pode. Podemos refletir sobre diversas questões nesse tema. Fatores emocionais e psicológicos. Por exemplo, afetam em muito o condutor. Por desatenção, porque está pensando na bronca que levou do patrão. Por exemplo, o motorista pode passar o sinal vermelho e causar um acidente que mudará sua vida. E a do trem, para sempre. Alguns segundos de desatenção e toda uma história é modificada. O uso do celular ao longo do trajeto, tomara que... Eita, tia, calma aí, me perdi. Tomara que você não esteja lendo esse texto em celular enquanto dirige. A falta da cadeirinha no carro ou seu uso incorreto. A não utilização do cinto de segurança, do capacete ou de outros equipamentos de segurança são fatores que, a depender das circunstâncias, podem se transformar em uma fatalidade. Muito bem. Tiago, sei que o microfone não pega, né? Tia. E Yasmin? Oi. Júlia Lima pediu para avisar que a internet dela tá caindo toda hora. Ok. Yasmin, lê o último parágrafo do artigo? Sim, tia.
É verdade que os governos podem continuar criando leis e medidas ainda mais duras. Mas se não mudarmos a direção das circunstâncias, os reflexos de nossas más ações no trânsito perseguirão matando inocentes. Pela nossa má conduta, estamos no 5º lugar do ranking de países que mais matam no trânsito de todo o mundo. Projetos como o Maio Amarelo e Não Foi Acidente são importantes para a conscientização dos riscos de nossas más condutas. Podem acarretar, porém não podemos parar apenas nessas reflexões pontuais, mas também agir. Será que demoraremos tanto tempo para compreender que nossas ações irresponsáveis no trânsito podem matar? Muito bem. Então, pessoal, esse é um texto, um artigo de opinião que vem falando que a culpa, né, os problemas de trânsito não são só problemas dos governantes, também está na nossa... Qual foi a palavra que eles utilizaram aqui? No nosso comportamento no trânsito, né? Pessoas que dirigem digitando no celular, que é errado, né? Pessoas que furam o sinal vermelho, outros homens, né, preconceituosos que insultam, xingam mulheres, né, dirigindo, jovens impacientes, com pressa, né, que reclamam dos idosos, às vezes é um idoso atravessando devagar e aí a pessoa que está dirigindo não tem paciência, também insulta, né, fala mal, enfim. Então aqui retrata diversos problemas no trânsito. Não adianta dizer que a culpa é só da infraestrutura, né, das ruas esburacadas. Sim, sabemos que também há muitos problemas desse tipo. Mas aqui também fala, principalmente, do nosso comportamento no trânsito. Não só dos motoristas, dos pedestres, dos ciclistas, como foi citado aí numa parte, né? Então, cada um deve fazer a sua parte, né, para manter a segurança de todos. E na página 24, tem umas perguntinhas aí sobre esse artigo, né? As pessoas que escrevem e publicam artigos posicionando-se criticamente em relação a um assunto são chamadas de articulistas. Quem é articulista desse artigo? Quem se posicionou? Quem mostrou o seu ponto de vista sobre o trânsito? Qual é o nome da Evelyn pessoa? Mayer. Evelyn Mayer, muito bem. Está logo no finalzinho do texto. Evelyn Mayer é mestre em estudo da linguagem pela Universidade Estadual de Londrina, tá? Então, pessoas que escrevem artigos, que publicam, que se posicionam, são chamadas de articulistas. Letra B. Em que pessoa do discurso foi registrado esse artigo? Nós falamos ainda agora. O artigo de opinião, ele é escrito em primeira ou terceira pessoa? Em primeira pessoa. Em primeira pessoa, tá? Ó, deixa eu ver aqui um trecho em que mostra isso. Na verdade, quando a Evelyn expõe sua opinião, a sua posição sobre o trânsito, ela fala sobre nós, leitores, e sobre ela mesma, ela se inclui. Ó, no primeiro parágrafo mesmo ela diz: quando pensamos em trânsito, segundo parágrafo, nós sabemos que o interesse em melhorar as políticas de infraestrutura. Outro trecho, podemos refletir sobre diversas questões neste tema. Então, o tempo inteiro, ela utiliza a primeira pessoa, no caso aí do plural, né, o nós, porque ela se inclui e fala também dos leitores. Nós precisamos refletir. Então, coloca em primeira pessoa do plural.
Que registro ela empregou nesse texto? Ela escreveu formalmente ou de forma coloquial? Qual foi o registro que ela utilizou? Formal? Formal. Reparem, nesse artigo tem alguma gíria? Não. Tem alguma palavra escrita de forma reduzida, assim como escrevemos no Zap, nas redes sociais? Tem alguma palavra assim? Não. Não. Então, ela utilizou o registro formal. Ela seguiu as normas gramaticais. Número 2. Por que a articulista emprega uma frase interrogativa ao final do primeiro parágrafo? Para enumerar os fatos relacionados ao comportamento das pessoas no trânsito, para levar o leitor a refletir que o comportamento das pessoas é a principal causa dos problemas gerados no trânsito, para apresentar ao leitor dados sobre a consequência dos problemas relacionados ao trânsito. Por que ela termina o primeiro parágrafo fazendo essa pergunta? Ó, contudo, a pergunta que devemos fazer é: será que o problema está só na escassez de transportes públicos, no acúmulo de automóveis ou na forma como nos relacionamos no trânsito? O que ela quis dizer com essa pergunta? Qual dessas opções aí? Segunda opção. Segunda opção. Fazer com que nós, leitores, pudéssemos refletir, pensar a respeito do comportamento das pessoas, né? Então, segunda opção. Número 3. Releia um trecho do texto. Quem tira a carteira de habilitação, tornando-se apto a dirigir, ouve de seu instrutor: não existe acidente, mas imprudência. E é verdade. Quantos acidentes poderiam ser evitados se os sinais de trânsito, as vias de mão dupla e única, o pedestre e o ciclista fossem respeitados? E aí, na letra A, nesse trecho, a articulista somente expõe um fato ou ela também apresenta sua opinião? Justifique sua resposta. Nesse trecho aqui. Ela também apresenta a sua opinião. Exatamente. Além dela apresentar um fato, né, que é o fato aí de tirar a carteira de habilitação, estar apto a dirigir, ela também expõe a opinião quando diz assim, e é verdade, né? Ela cita a fala do instrutor, não existe acidente, mas existe imprudência. E aí, quando... Oi. Você continua na mesma página? Página 24. Tá. Essa parte aí, depois da fala do instrutor, e é verdade, é a opinião dela, da articulista, de quem está escrevendo o artigo. Então, além de apresentar um fato, ela também expõe sua opinião ao escrever essa frase. E é verdade. Vamos lá, vamos fazer só mais essa página aqui, a página 25. E aí a 26 e a 27 eu coloco para casa. Deixa eu ver aqui. É. Tá, pessoal? Coloquem aí, já marquem aí. Página 26 e 27 para casa. No caso, para a próxima aula, que é só na terça-feira que vem, né? Sexta feriado. Vamos então fazer a 25 agora. Letra B.
Com que intenção a articulista emprega os parênteses nesse trecho? Qual é a mesma função dos parênteses? Olha lá, ó. Quem tira a carteira de habilitação, abre parênteses. Tornando-se apto a dirigir, fecha parênteses. E aí? Qual é a função dos parênteses? Acrescentar uma informação? Muito bem, Ana Bárbara. Acrescentar uma informação ao que foi dito anteriormente, né? Ou seja, é explicar, no caso aí desse trecho, que uma pessoa somente se torna apta a dirigir após tirar a carteira de habilitação, tá? Então, os parênteses servem aí para acrescentar uma informação em relação ao que foi dito anteriormente. Número 4. Há momentos em que a articulista fala diretamente com o leitor. Sublinhe os trechos do texto em que isso ocorre. Então, agora nós vamos voltar lá no texto, página 22 e 23, especificamente na página 23, tá? Vocês vão me dizer quais são os trechos, quais são os momentos em que a Evelyn Mayer fala diretamente com os leitores. Em que trechos ela fala diretamente com os leitores? E aí? Vamos lá, vamos falar, pessoal. Lucas, Yasmin, João, Gabriel. Vou colocar a presença só para quem estiver falando, hein? Um monte de gente quieta aí que nem responde quando a gente chama. Aí é sinal de que nem tá de frente para a tela. Só tá com o celular ou o computador ligado. Camille, é Oi. que a lista, é que foi sem querer que a minha irmã acabou chamando ali sem querer. Eu ainda tô no número 3. Qual é a resposta da Qual o número, Lucas? número 3? Além de apresentar um fato, ela expõe sua opinião. Além de apresentar um fato, vírgula, ela expõe sua opinião ao escrever a frase. Só um minutinho, deixa eu terminar aqui de falar para o Lucas. Tá bom. Ela expõe sua opinião ao escrever a frase e é verdade. Só isso, Lucas. Fala, Yasmin. Tia, ele escreveu no chat. Deixa eu ver aqui. Júlia colocou... Não é esse trecho, não. Será que demoraremos tanto tempo para compreender que nossas ações irresponsáveis no trânsito podem matar? Não é essa parte, não. Logo no início da página 23, a articulista Evelyn Mayer, ela dialoga diretamente com o leitor, tanto que ela fala assim, eu e você. Que parte é essa? Tia, Oi. qual é a resposta da A do número 5? Ai, pessoal, vamos acompanhar. Eu estou no número 4, Renan. Sublinhe os trechos do texto em que isso ocorre. Ah, tá. Nós Só estamos mas já tava na Eu 5. acho que tá assim. São tantos os fatores que geram estresse no trânsito que certamente se você e eu sentássemos agora para um café, teríamos muitas histórias para compartilhar. Exatamente, Ana Bárbara.
Pessoal, para quem está perdido aí, nós estamos na página 23, sublinhando agora os trechos em que a articulista dialoga com o leitor, com nós, com a gente, com os leitores, conosco. Então, um trecho que Ana Bárbara acabou de falar, são tantos os fatores que geram estresse no trânsito, que certamente, se você e eu sentássemos agora para um café, ou seja, aí ela está dialogando conosco, né? Se você e eu. E tem mais um trecho aí nessa página 23 que ela também dialoga conosco. Que trecho é esse? Então, esse vocês já podem sublinhar. A Tá? última frase você já falou? A última frase não. A última frase Júlia falou, mas não é essa. Então, vocês vão se sublinhar. São tantos os fatores até compartilhar, no primeiro parágrafo dessa página. E tem mais uma parte aí que ela dialoga com o leitor. Aquela parte, o uso do celular ao longo do trajeto. Tomara que você não esteja lendo esse texto em seu celular enquanto dirige. Exatamente. Uma outra parte em que ela conversa com o leitor, né, em que ela fala conosco, que somos os leitores desse texto, desse artigo, ela diz assim, ó, o uso do celular ao longo do trajeto, abre parênteses, tomara que você não esteja lendo este texto em seu celular enquanto dirige. Então, aqui, novamente, ela dialoga, ela conversa com o leitor. Vocês vão sublinhar essa parte também que está entre parênteses na página 23. São esses dois trechos. Agora, voltando à página 25, número 4, letra B. Por que ela utiliza essa estratégia de conversar, de dialogar com o leitor? Para envolver o leitor no texto, a fim de convencê-lo a concordar com a opinião exposta ou para que o leitor identifique facilmente os problemas relacionados ao trânsito? Qual é a intenção dela em dialogar com o leitor? Eu acho que é a primeira opção, tia. Exatamente. Envolver o leitor no texto, né? Fazer com que ele concorde com a opinião que ela está expondo. Então, vocês vão marcar a primeira opção. Número 5. No quarto parágrafo, para defender suas ideias, Evelyn Mayer faz uso de um tipo de argumento. Que tipo de argumento é esse? Então, nós vamos voltar lá no quarto parágrafo. Qual é o quarto parágrafo desse texto, pessoal? Onde ele se inicia? Na página 23, tia. Na página 23, né? É só contarmos aí os espacinhos que são dados ao início de cada parágrafo. Então, na página 22, nós temos 3 parágrafos, né? Um na mesma direção do outro. E na página 23, nós temos o quarto. Então, ela usa esse argumento aqui, ó. Com a falta de sinalização, o motorista, o pedestre, o ciclista não sabem para que lado o condutor de determinado veículo vai. São tantos os fatores que geram estresse no trânsito que certamente se você e eu sentássemos agora para tomar um café, teríamos muitas histórias para compartilhar. É, portanto, um problema comportamental. Há homens que insultam mulheres no trânsito simplesmente por elas serem mulheres. Há jovens que reclamam dos idosos justamente por serem idosos. Há quem não respeite o outro e que tenha um veículo mais simples, o outro que tenha um veículo mais simples ou mais antigo. Manias do trânsito que mais parecem falta de educação. Então, quando ela argumenta nesse parágrafo, ela usa
o que para convencer os leitores? Os argumentos dela são baseados em quê? Hein, pessoal? Os argumentos que a autora utiliza são baseados em exemplos. Ela cita aí o exemplo dos homens que insultam mulheres, né? Dos jovens que não têm paciência com os idosos. Então, ela argumenta, ela tenta convencer o leitor através de argumentos de exemplificação, através de exemplos que ela cita nesse parágrafo. Então, vocês podem colocar aí no número 5, letra A, argumento de exemplificação, que é de exemplo, tá? Argumento de exemplificação. E aí, automaticamente, pessoal, eu já até falei a resposta da letra B, né? Copie um trecho que justifique sua resposta. Qual é o trecho em que ela exatamente dá esses exemplos? A partir de qual trecho? Hein, pessoal? A partir de qual trecho aí do quarto parágrafo ela começa a citar exemplos? Vocês vão reescrever o trecho aí. Minha internet tinha caído. Nós estamos na letra B do número 5. A minha também caiu. Copie um trecho que justifique sua resposta. Vocês podem colocar, pessoal, de há homens que insultam mulheres até veículos mais simples ou mais antigo, tá? A resposta da letra A é argumento de exemplificação. Argumento de exemplificação. Vamos lá. E na letra B, pede para copiar um trecho que justifique esses exemplos, né? Esses argumentos que ela deu, exemplificando. Então, vocês, no quarto parágrafo, podem copiar o trecho que vai de há homens que insultam mulheres até veículo mais simples ou antigo. Vocês podem copiar esse trecho. Há homens que insultam mulheres. Que insultam mulheres no trânsito. Vocês vão copiar desse trecho até veículo mais simples ou antigo, lá no quarto parágrafo. Que é a parte em que ela argumenta fazendo o quê? Exemplificando, mostrando exemplos. Vou dar um tempinho para vocês copiarem esse trecho. Olha, sabe o que eu vou fazer? Vou dar um print aqui nas pessoas que estão presentes. Mas como hoje foram 2 aulas, só vou colocar 2 presenças para quem participou e uma para quem ficou calado. Eu já dei até um print aqui, porque são 11h56, para não tomar tempo de vocês. A gente vai terminar essas 3 perguntinhas que faltam e aí eu libero, tá? Já está acabando mesmo, já dei um print aqui, sei quem está online. Sei quem está participando, né? Vamos lá, número 6. A articulista indica alguns fatores que costumam afetar os condutores de veículos. Que fatores são esses? No caso aí, nós vamos marcar 2 opções. Quais são os fatores que costumam afetar os condutores de veículos? Fatores emocionais? Sim ou não?
Isso afeta? Sim. Sim. Fatores econômicos. Professora, não são os econômicos. Eu acho que são os políticos. Que afetam os condutores de veículos? Vocês É, acham que fatores políticos também? porque quem, quem faz as lojas não é o prefeito? Quem faz o quê? Quem manda fazer as lojas não é o prefeito? Sim, mas aqui, nesse artigo de opinião, ela está criticando, né, o comportamento das pessoas. Então, quais são os fatores que costumam afetar os condutores de veículos? São os problemas emocionais e quais mais? Emocionais e. Tem mais uma opção aí, pessoal. Emocionais e econômicos. Não. Emocionais é um. Qual é o outro? Hein, Juliana? Psicológicos? Psicológicos. Pessoal que está conversando lá no chat, quais são os problemas emocionais e quais mais? Psicológicos. 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 Muito bem. Letra B. Conforme citado por ela, de que forma esses fatores que nós acabamos de marcar, fatores emocionais e psicológicos, influenciam no comportamento dos condutores? De que forma isso pode influenciar? Ela cita lá no texto. O que ela fala sobre isso? Sobre esses fatores que acabam prejudicando na hora que a pessoa está lá dirigindo. O que ela diz? Hein, galera? Ana Bárbara, Yasmin. Desatenção. A pessoa, ao dirigir, ela pode ficar desatenta quando ela pensa, ela está dirigindo, pensando na bronca que levou do chefe, né? Ela cita esse exemplo. E aí ela acaba furando o sinal vermelho, provocando um acidente, né? Isso aí são fatores emocionais e psicológicos. Então, vocês podem citar aí, a pessoa pode ficar desatenta, a pessoa pode ficar desatenta. Ai, pessoal, minha câmera falhou aqui, não sei por quê. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, voltou. A pessoa pode ficar desatenta, pensando na bronca que levou do chefe, por exemplo, e acabar provocando um acidente ou desrespeitar o sinal de trânsito. E para fechar, pergunta fácil, fácil. Além dos fatores comportamentais, ela enumera algumas ações irresponsáveis praticadas pelos condutores de veículos. Quais são essas ações? Que ações ela cita, criticando aí os condutores de veículos? O que ela diz que é errado fazer no trânsito? Hein, pessoal? Passar no sinal quando estiver vermelho. Mexer no celular enquanto estiver dirigindo. No caso, sobre o sinal, a gente citou na questão anterior, mas aí a colega falou o uso do celular, né? A pessoa mexendo no celular enquanto dirige. Mas o que ela diz? Além do uso do celular. Lá do lado de uso do celular, ela cita mais coisas. O que ela fala mais? Hein, Rebeca? Falta da cadeirinha.
Muito bem, Ana Bárbara. Falta da cadeirinha no carro ou o seu uso incorreto, né? Mais o quê? A não utilização do cinto de segurança. Isso. A não utilização do cinto de segurança, ou no caso, quem dirige moto, é a não utilização de capacete, né? E de outros equipamentos de segurança. Então, fechamos aqui, página 25. As páginas 26 e 27, eu pedi que vocês anotassem para casa, tá bem? Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu já dei o print aqui em quem está online. Assim que eu fechar aqui, eu marco na lista de presença, tá? Beijão para vocês. Tchau, tia. Beijo. Tchau, Camille.